Boa noite a todos, que a paz esteja conosco, sejam todos bem-vindos a mais uma noite da 50ª Semana Espírita de Itabuna, com o tema Jesus, Guia e Modelo da Humanidade. A Semana Espírita de Itabuna é uma realização do Instituto de Cultura Espírita de Itabuna, o ICEI. Diante da pandemia que acomete o nosso planeta, a Semana Espírita está sendo realizada de maneira online pelo nosso canal do YouTube. Mas não desfrute deste momento de evolução, de aprendizado sozinho. Compartilhe o link do YouTube da Semana Espírita de Itabuna em suas redes sociais, com seus amigos e os seus familiares. Que todos nós saibamos aprender com este momento, porquanto em todas as ocasiões da vida nós podemos aurir um aprendizado, seja no isolamento, seja na aglomeração. Em tudo, dai graças. Até porque, quando estamos com Jesus, nunca estamos realmente sozinhos. E a fim de iniciarmos a reunião desta noite e nos conectarmos com a espiritualidade superior, vamos orar. Pai de infinita bondade, querido Mestre Jesus, Tu que és o nosso modelo e guia, abençoa-nos, protege-nos e intui-nos para fazermos sempre o nosso melhor. Que sejamos hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Que saibamos fazer brotar do íntimo do nosso ser o ser novo, renovado, com novos atos, pensamentos e práticas, pautadas no Teu Evangelho de amor, de perdão, de humildade e de paz. Que a Tua energia amorosa e benfazeja envolva a 50ª Semana Espírita de Itabuna, todos os seus trabalhadores, os lares dos telespectadores que nos acompanham, bem como os palestrantes, para que sejam o porta-voz do Teu Evangelho de amor. Fica conosco, querido Mestre, e envolve, nesta noite, o palestrante Patrick Pires da Costa, para que ele seja intuído e instruído para nos dizer justamente aquilo que precisamos ouvir. Fica conosco e nos envolve em Tua paz e em Teu amor, hoje e sempre. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar. E vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria e, qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Trecho de O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 8, Bem-aventurados os que têm coração puro. Convidamos a todos para, a partir deste momento, se harmonizarem com a doce e contagiante suavidade trazida pela nossa irmã Nielma. Boa noite, gostaria de começar agradecendo a Deus pela oportunidade
E também agradecendo aos organizadores da Semana Espírita de Itabuna por mais esse convite. Eu que já participo há tanto tempo, né? Que para mim é um grande prazer. E esse ano eu vou participar dessa forma inusitada, mas vou cantar com o mesmo amor e o mesmo entusiasmo que sempre cantei. Que a música possa chegar aos corações de vocês e que a gente possa vibrar amor, tranquilidade e, acima de tudo, a certeza que tudo passa. E isso tudo vai passar. Muita paz a todos. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Se nos olhos das pessoas só se enxerga a escuridão e o planeta está brincando com a bomba em cada mão, por favor, não desesperes, ainda há muito por fazer, muito verde pra cuidar, muita estrela pra se ver. Ame, 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 pois o fruto desse amor, saciando os corações, há de dividir a terra pra multiplicar os pães e semear alegria nas cidades
sertões, com arados construídos, com o ferro dos canhões. Ame, ame, Agradecemos muitíssimo a Nielma por suas músicas que sempre nos encantam, nos contagiam, nos harmonizam. E agora nós vamos conhecer um pouco mais da belíssima história que foi construída ao longo desses 50 anos de Semana Espírita. Veremos mais um episódio dessa história de 50 anos. Vamos dar continuidade à nossa viagem da história dos 50 anos das Semanas Espíritas de Itabuna, nesse episódio com a década de 1980. No primeiro ano dessa década, 1980, tivemos a 10ª Semana Kardecista de Itabuna, que aconteceu de 29 de setembro a 5 de outubro, no Centro Espírita Arapari. Entre os palestrantes, contou-se com a presença do nosso irmão José Ferraz, que, segundo o Jornal Espírita Terceira Revelação, edição especial de outubro de 1995, dentre todos os confrades colaboradores, Ferraz era o mais assíduo, oferecendo a contribuição de sua valiosa oratória desde 1978, tendo se tornado trabalhador permanente do movimento espírita de nossa cidade e região. Temos que registrar ainda que nesse mesmo ano nasceu Fonsequinha, um anexo do Centro Espírita dos Humildes, onde funciona a Escola Espírita Emmanuel, que é uma escola municipal. Vale registrar também neste ano que a Federação Espírita Brasileira lançou a obra Orientação ao Centro Espírita, oferecendo orientações e material de apoio para as atividades dos centros, visando facilitar as tarefas de seus trabalhadores no encaminhamento de assuntos doutrinários, administrativos, jurídicos e de unificação. Chega o ano de 1981, sendo realizada a 11ª Semana Kardecista de Itabuna, no Centro Espírita Arapari. Vale registrar que até esse ano, 1981, o nosso querido confrade Chico Xavier já havia psicografado mais de 200 livros, lembrando que a sua primeira obra data de 1934. Já em 1982, aconteceu a 12ª Semana Kardecista de Itabuna, também no Arapari. Outro fato marcante do movimento espírita baiano foi a realização do primeiro encontro estadual de Espiritismo da Bahia, que em 2018 completou a 19ª edição. E nesse embalo chega o ano de 1983, sendo realizada a 13ª Semana Kardecista de Itabuna, de 29 de setembro a 5 de outubro. E entre outros nomes, registramos as presenças das palestrantes Edna Dora, prata da casa, trabalhadora do Centro Espírita dos Humildes e colaboradora do Movimento Espírita da região, e de Ana Guimarães, do Rio de Janeiro. Destacamos que Ana Guimarães vinha frequentemente a Itabuna, e nesse ano de 1983, em março, ela orientou e incentivou a nossa saudosa irmã Valdir Montalvão e um grupo de espíritas abnegados na fundação do Centro Espírita Porto da Esperança de Itabuna. E assim, neste ano, já contávamos com 12 casas espíritas apoiando o ICEI e a Área 11. Chegamos ao ano de 1984, quando se realizou a 14ª Semana Kardecista de Itabuna, de 1º a 7 de outubro, no Centro Espírita Arapari.
Destacamos no Movimento Espírita Nacional que, nesse ano, a Federação Espírita Brasileira, FEB, lançou a campanha do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, ESD, que tem por objetivo proporcionar o entendimento de que o conhecimento intelectual espírita precisa ser aplicado nas atividades do dia a dia, proporcionando ao estudante a melhoria das relações pelo compromisso pessoal de aperfeiçoamento interior. Em 1985, acontece a 15ª Semana Kardecista de Itabuna. E outro fato marcante desse ano de 85 foi a realização do primeiro Congresso Espírita da Bahia, que em 2019 completou 18 edições. Em 1986, ocorreu a 16ª Semana Kardecista de Itabuna, ainda no espaço do Centro Espírita Arapari. Em 1987, a 17ª edição, registrando-se a presença entre os palestrantes do nosso irmão Ari Quadros Teixeira, presidente do Grupo Espírita Casa de Guará, em Itabuna, e colaborador frequente das Semanas Espíritas, e confrade atuante no Movimento Espírita do Brasil, e a palestrante Ruth Brasil Mesquita, de Salvador. Veio o ano de 1988 e mais uma Semana Kardecista de Itabuna, na sua 18ª edição. Mas aproveitamos para destacar que nesse mesmo ano, o nosso irmão Chico Xavier chega à marca de mais de 300 livros psicografados, produzindo então, em média, 12 livros por ano, um por mês. Assim a história foi sendo escrita. Chegamos em 1989 com a 19ª Semana Kardecista, e nesse mesmo ano a FEB promove o Congresso Espírita Internacional em Brasília, onde surgiu a ideia da criação de uma organização espírita internacional, o que se concretizou em 1992. Assim chegamos ao fim de mais uma década. 10 edições de Semana Kardecista de Itabuna, apoiados pelas 12 casas espíritas itabunenses, eventos espíritas estaduais acontecendo, a FEB auxiliando o movimento com publicações e campanhas valiosas para a divulgação e orientação da doutrina consoladora, e podendo contar com uma vasta bibliografia espírita para ampliar o nosso conhecimento, sendo mais de 300 livros só do nosso Chico Xavier. Esperamos vocês no próximo episódio. Deus conosco sempre. Realmente é muito bom e emocionante ver e conhecer a história da nossa Semana Espírita. E você também faz parte dessa história. E nesta noite de hoje, nós vamos prosseguir construindo mais uma página da história de nossa Semana Espírita. E o orador de hoje, que nos ajudará a construir a página de hoje de nossa história, é natural de Nanuque, Minas Gerais, mas radicado em Itabuna, Bahia. Graduado e pós-graduado em Direito, é promotor de Justiça. E no movimento espírita, é trabalhador do Grupo Espírita Casa de Guará, de Itabuna, e do Centro Espírita Porto da Esperança, de Ilhéus. É expositor espírita. Então, convidamos neste momento Patrick Pires da Costa para proferir a palestra com o tema Os Puros de Coração. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que o Mestre Jesus nos envolva em sua paz. Para nós é uma grande alegria participar da Semana Espírita de Itabuna, que chega à sua 50ª edição. Nós sabemos que estes momentos de eventos voltados ao esclarecimento das pessoas, à consolação, à reunião fraternal, representam um verdadeiro portal que se abre para os céus, em que nós, encarnados, nos unimos de forma mais próxima aos amigos espirituais e juntos fortalecemos as nossas energias, as nossas ideias, as nossas disposições para seguir adiante, conectados com a vontade de Deus e com as diretrizes de Jesus, nosso governador planetário. E Ele
é a referência maior do evento deste ano. Jesus, guia e modelo da humanidade. Sem dúvida nenhuma, o momento nos pede Jesus. O momento nos pede testemunho dentro dos ensinamentos que estão contidos no seu Evangelho. E a nós foi confiada a tarefa de refletirmos um pouco sobre um dos dizeres deixados por Jesus no seu Sermão do Monte. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Narra Mateus que Jesus, vendo aquelas multidões, subiu ao monte e então se assentou. E os seus discípulos, reunidos em torno dele, sentaram-se também, e Jesus, abrindo a sua boca, passou a ensinar. E começou dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que forem perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois todos vós, quando forem difamados, caluniados e mentirem, disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Jesus ali, numa fala de Chico Xavier, não fala às classes econômicas, não fala às classes políticas ou às classes acadêmicas. Ele fala à alma do povo, à alma de todos nós, as nossas necessidades, as nossas expectativas, as nossas aflições. Mas nós sabemos, e o esclarecimento espírita nos ajuda a compreender as lições do Mestre, porque o Espiritismo cumpre este papel de ser o Evangelho redivivo, na sua pureza, na sua simplicidade, na sua grandiosidade, vai nos explicar, nos ajudar a ter mais luzes de que Jesus ali não estava sacramentando que determinadas ocorrências aflitivas, constrangedoras em nossas vidas, por si mesmas, por si sós, teriam o condão de nos levar à felicidade. Jesus nos conclamava a uma atitude de fé, de resignação, de esperança, de ressignificação diante de todos os desafios da vida. Então, quando Jesus nos fala que aqueles que forem humildes ganharão o reino dos céus, ele está nos convidando a estabelecer o bom combate em face do nosso orgulho, para que possamos nos desalgemar desta característica ainda que nos acompanha no processo evolutivo, para que, sendo humildes, possamos encontrar dentro de nós o reino de Deus. Fala para aqueles aflitos que serão felizes, não para que busquemos a aflição, não para que tenhamos uma postura masoquista, mas que não, para que tenhamos resignação, para que tenhamos paciência, esperança e vejamos nas dores, nas dificuldades, experiências para que o espírito possa se superar e se ajustar com o passado. Então, nos convida a uma postura altiva, de fé, de esperança e de resignação. Quando diz aos mansos que herdarão a terra, nos conclama a nos esforçarmos para adquirirmos esta postura de serenidade, de tranquilidade, de fraternidade, porque se nos mantivermos em guerra, nós não alcançaremos este novo mundo regenerado, nós iremos nos autodestruir. Então a necessidade da fraternidade, da serenidade, da mansidão, da docilidade, como Jesus próprio testemunhou. Aqueles que têm fome e sede de justiça, que tenham paciência, que aguardem a força do tempo, a evolução da humanidade, porque a lei de Deus é de justiça, é de amor e de caridade, e esta justiça virá e vigorará no mundo, mas que nós
esperemos a ação do tempo e deixemos os métodos ainda de combate, de violência, abandonemos estes métodos. Quando nos fala que os misericordiosos alcançarão a misericórdia, está nos lembrando da lei de ação e reação, de causa e efeito, que a vida sempre nos devolve aquilo que nós oferecemos, que é dando que se recebe de volta. Então nos conclama a muito mais do que está exigindo do outro, está oferecendo aquilo que eu quero que o outro traga para mim. É a grande regra de ouro, fazer ao outro aquilo que eu quero para mim, como nos ensinou Jesus, está lá registrado no Evangelho de Mateus. Quando nos fala da pureza de coração para vermos a Deus, nos mostra que nós precisamos nos desvencilhar de toda essa carapaça que não nos permite olhar para dentro, viver de acordo com a nossa essência divina, porque Deus está em nós, a lei de Deus está em nossa consciência, nós fomos criados por Deus, então nós partimos de um ato de vontade, de um ato de amor divino, e a nossa essência, a nossa, entre aspas, matéria-prima, partiu do próprio Deus, o nosso DNA é divino. Então nós precisamos nos purificar de tudo que vai se agregando a nós, fruto ainda de um processo de aprendizado na vida, mas que chega um ponto que nós podemos nos desvencilhar e deixar vibrar dentro de nós essa chama divina. E aí, simbolicamente, nessa condição de pureza, que simboliza também o avançar evolutivo até alcançarmos a condição de espíritos puros. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que além de terem dentro de si um estado de paz, de serenidade, de tranquilidade, têm uma atitude proativa em que estimulam e conclamam com as suas ações, com o seu falar, com o seu agir, com o seu calar, com os seus testemunhos, que todos se tornem pacíficos também. E estes serão reconhecidos como filhos de Deus, como colaboradores da obra divina, terão um protagonismo neste sentido, porque serão agentes do bem, agentes da paz. Ele vai além de estar em paz, ele convida a todos que estejam também em paz. Aqueles que são perseguidos pela justiça, que tenham paciência, que aguardem, que observem a justiça divina que não falha e que tenham ali aquela experiência como uma experiência redentora para o espírito, para que o espírito possa se libertar dos seus excessos do passado, que ficaram muitas vezes esquecidos pela justiça humana e que agora aparecem novamente, aparentemente de forma injusta, mas para que no tribunal da nossa consciência, onde tudo está registrado, a balança possa encontrar o seu equilíbrio e daí, de fato, depois nós sairmos espiritualmente libertos. E por fim, fala daqueles que dão o seu testemunho, vivenciando a lei de amor, vivenciando os exemplos de caridade e que muitas vezes não são compreendidos, são rejeitados, são hostilizados pelos homens, pela humanidade. Que estes tenham firmeza, que tenham fé, que olhem o exemplo dos missionários do passado, daqueles que deram o seu testemunho, de todas aquelas pessoas, conhecidas ou não, que foram aos circos romanos com a sua fé, cantando hosanas às alturas e que foram recebidos pela espiritualidade de maneira festiva, como vencedores da matéria, que podem ter sofrido no mundo, mas que chegam no plano espiritual como aqueles que cumpriram a sua tarefa e que estão libertos da cangalha pesada das dores do mundo. Então Jesus nos convida a ressignificarmos todas as experiências da vida, os desafios, as dificuldades, as expectativas, as incompreensões, para que nelas nós vejamos degraus para que o espírito possa subir no seu processo evolutivo. Para que possamos, como fala-se popularmente, transformemos um limão numa limonada. Para que nós possamos ser agentes do bem, para que possamos ser catalisadores da paz e da esperança. Não que sejamos pessoas ingênuas ou bobas. Jesus nos disse: sede dóceis como as pombas e prudentes como as serpentes. Vamos sim, à medida que evoluímos, perceber as intenções, perceber os equívocos em nós e nos outros, mas que em todas essas situações que nós procuremos agir
da maneira ideal do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da lei de justiça, de amor e de caridade. Que procuremos imitar Jesus, que procuremos fazer um exercício mental em que avaliemos o que é que Jesus faria nesta situação, o que é que Jesus nos recomendaria a fazer nesta situação. E aí procuremos fazer esse esforço. É óbvio que vamos falhar em muitos momentos, até porque a nossa condição evolutiva está ainda muito distante daquela alcançada por Jesus, mas é através deste esforço contínuo, repetido, que nós vamos conseguir ir melhorando a cada dia, passo a passo, ainda que lentamente, mas sem parar. E então, quando pensamos na pureza de coração, esta expressão nos dá aquela ideia de alguém que age na vida sem aquele olhar de desconfiança, ou de interesses ocultos, ou de suspeitas, ou de aquela pessoa que está sempre com uma espécie de tensão, de desconfiança, que não leva a vida de forma leve, de forma serena, que nas relações acaba gerando atritos e está naquele estado sempre de prevenção em relação ao mundo. Então, o seu coração não está puro, não está desvencilhado. Quando alguma coisa acontece, você vê maldade no outro, você vê um interesse subjacente, ou você mesmo ainda está pensando o que é que eu vou ganhar nisso, qual será a vantagem que eu terei nisso, ou aquela pessoa está fazendo isso porque ela tem algum interesse, ou porque é isso e aquilo, ou então fulano não merece isso porque lá no passado fez aquilo. Então nós ficamos o tempo todo como julgadores cruéis de si mesmo e dos outros, ao invés de olhar para o presente, vendo cada experiência como uma experiência de superação, de aprendizado, nossa e do outro. Mas o Espiritismo nos ajuda a ter uma melhor compreensão do que vencer essa pureza e de como alcançar esse anseio da humanidade de ter um contato mais próximo com Deus. Essa busca por Deus ela é uma busca natural de todos nós, de todos os seres. É aquilo que é chamado de o del de Deus tropismo. Então, como acontece com os girassóis que tem o heliotropismo, que vira para o Sol, hélio do Sol. Então, que vai se virando para os raios do Sol, nós também temos esse deltropismo, nós vamos nos apontando, nos dirigindo sempre para Deus. É da essência do ser, porque nós, a criatura, buscamos o Criador, buscamos nos alimentar daquele. A criança pequenininha, quando nasce, e embora não compreenda que aquela figura próxima que vai alimentá-la é a sua mãe, que aquele outro que está ali do lado do seu pai, ela não, aquele espírito reencarnante, ainda com uma restrição temporária do seu entendimento, por conta do corpo que se aderiu e que ainda está se desenvolvendo, não tem essa significação na sua mente, mas sente esta atração, sente este aconchego. Então, embora não compreenda plenamente a figura materna como sua mãe, a paterna como seu pai, embora ainda se sinta misturada ali na sua essência com a própria mãe, não percebe que é outro ser, mas tem essa atração natural por aquela que ajudou o processo de geração do seu organismo, que está ali exacerbando o amor, exalando o amor. Conosco acontece mais ou menos a mesma coisa em relação a Deus. Embora nós não compreendamos perfeitamente Deus, embora nós não consigamos estabelecer um diálogo com Deus, como estabelecemos entre nós, falando, ouvindo as nossas, a voz do outro, mas nós temos essa atração por Deus e nós sentimos o seu envolvimento quando nos permitimos, porque Deus, sabemos, tem como um dos atributos a onipresença, está em todos os lugares, tem a onipotência. Então, ainda que nós não vejamos como nos vemos, não conseguimos ouvir Deus como nos ouvimos, nós sentimos a sua presença. Mas essa busca por ouvir, por falar com Deus diretamente, é uma busca de sempre da humanidade. Até porque as populações, os povos,
sempre tinham os seus intermediários, os seus representantes, os profetas, e os profetas diziam ouvir a palavra de Deus. Muitos deles, nos livros de Moisés, nós vemos lá, e Deus disse. E ele relata que foi ao monte receber as tábuas da lei e conversou com Deus. O Espírito Emmanuel, na obra O Consolador, vai nos dizer que, em verdade, Moisés estabelecia diálogos mediúnicos com mensageiros, espíritos superiores, ali sob a orientação de Jesus, o governador do nosso planeta, mas ele, na sua interpretação teológica de então, entendia que estava falando com Deus. E isso se repetia com muitos dos médios da época, os profetas, daí porque esta ideia de atribuir características humanas a Deus, porque eram as características que eles muitas vezes, na sua intuição, na sua clarividência, identificavam naqueles espíritos que se faziam visíveis às suas mediunidades. Mas vejam, os povos em geral tinham seus representantes, os profetas, que viam, que conversavam com a divindade. Mas a humanidade também tem esse desejo, e diretamente nós estabelecermos este contato. E por conta deste desejo de sempre de todos nós, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, fez perguntas aos espíritos superiores sobre esta questão. E aí vamos lá, a questão 10 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E a resposta dos espíritos: não. Falta-lhe para isso o sentido. Então, para uma compreensão maior da essência divina, falta-nos ainda o sentido. Estamos num processo de evolução e neste processo vamos adquirindo novos sentidos. A mediunidade, que é um atributo de todo ser humano, que existe em todos nós, é um sentido que está se desenvolvendo. Alguns já têm em grau mais apurado e por isso as percepções mais dilatadas. Outros ainda é um sentido que está rudimentar, daí porque esta percepção se mantém adstrita a uma inspiração, a uma intuição. Mas adquirimos um sentido maior com o processo evolutivo em que esta compreensão, esta percepção de Deus, da divindade, será dilatada. Na questão seguinte, questão 11, pergunta Kardec: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Os espíritos disseram que hoje falta-nos ainda um sentido. E Kardec pergunta agora em relação ao futuro: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E a resposta: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, existirá assim um momento em que nós veremos e compreenderemos Deus dentro desta perspectiva literal mesmo, de percebê-lo de forma mais clara, na sua essência. Mas para isso precisaremos alcançar um nível de elevação, precisaremos alcançar a perfeição possível para nós, criaturas. E lá mais adiante, na questão 244 de O Livro dos Espíritos, Kardec volta à questão: os espíritos veem a Deus? E a resposta: os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. E este adivinhar aqui não é no sentido de uma aleatoriedade ou de algo pejorativo, mas é o adivinhar no sentido de, embora não ver e compreender plenamente, de intuir, de sentir, de deduzir. À medida que nós vamos avançando e vamos tendo compreensão de tudo que foi criado, que a natureza nos oferece, nós percebemos ali uma ação inteligente. E não é de uma inteligência qualquer, é de uma inteligência suprema. E aí somos obrigados a reconhecer a existência de Deus. E é nesse sentido que nós adivinhamos, deduzimos, intuímos a existência do Criador. Então todos nós estamos sob a ação de Deus e o sentimos. Aqueles que são superiores, que já têm um grau de elevação maior, além disso, conseguem ver e compreender Deus. E aí lembramos de uma frase de Louis Pasteur, conhecido cientista francês do século XIX, que auxiliou para tantos avanços na química, na medicina.
E ele dizia que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Então, à medida em que nós vamos conhecendo mais da natureza e das suas leis, vamos vendo a harmonia que preside os processos, a complexidade, as relações estabelecidas entre os reinos, entre tudo que existe, o magnetismo que impera no universo, nós vamos verificar que isso tudo não pode ser obra do acaso, que é irracional imaginar que o acaso possa criar sistemas e estruturas extremamente complexas, inteligentes, harmônicas e perfeitas. Só que, quando os Espíritos nos falam dessa elevação necessária, nós podemos lembrar também do ensinamento que está registrado no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100, quando eles lá registram a escala espírita, em que, para fins didáticos, é feito um escalonamento dos níveis evolutivos, desde que o espírito alcança a razão até chegar ao nível de perfeição possível. Então temos 3 ordens, a terceira composta por várias classes daqueles espíritos que estão indo nos seus primeiros processos evolutivos, que é a ordem dos espíritos imperfeitos, que começa com os impuros e assim vai avançando. Temos uma segunda ordem, a dos bons espíritos, e a primeira ordem dos espíritos puros. Ao todo são 10 classes. A última, aquela em que é o primeiro passo, temos os espíritos impuros. E a primeira classe, que compõe ali a primeira ordem, a dos espíritos puros. E o exemplo que nós temos na Terra é Jesus. Mas vejam, se nós pensarmos que só quando alcançarmos a condição de espíritos puros nós veremos e compreenderemos Deus, que é o nível de perfeição possível, que nós passamos ali da condição de superiores para puros, só nessa intercessão que nós conseguiremos ter um contato maior com Deus, isso pode nos parecer muito distante, porque no processo evolutivo, sim, do ponto de vista temporal, há uma distância considerável. E aí, nós vamos encontrar, no auxílio de muitos espíritos, lições que nos ajudam a verificar que, ainda que estejamos distantes desse grau de superioridade espiritual, de pureza, nós podemos exercitar, colocar a nossa vontade em ação, exercitar os nossos atributos para ir desenvolvendo essa pureza de coração, que vai facilitar, vai colaborar para que a nossa vida seja melhor, para que nós não soframos tanto diante das agruras, das dificuldades, das incompreensões alheias, e assim iniciemos um processo efetivo de purificação espiritual e, consequentemente, ampliemos as nossas possibilidades de sentir, de intuir Deus, de ver Deus na sua criação, nas criaturas, na natureza. E para isso vamos nos socorrer de uma lição de Emmanuel, que foi oferecida na revista Reformador, da sua edição de maio de 1955. Maio de 1955, revista Reformador, e um artigo que Emmanuel intitulou Quando a Pureza Estiver Conosco, fazendo referência justamente à bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E aí ele vai fazendo um exercício para nos demonstrar como nós agiremos quando essa pureza de coração estiver em nós. E essa pureza de coração não estará adstrita ao campo do sentimento, que é o que o coração, de uma maneira primeira, nos simboliza, mas ela vai se espraiar, vai existir em todos os nossos campos de manifestação espiritual, tanto no nosso ouvir, tanto no nosso olhar, tanto no nosso falar, no nosso raciocínio, no nosso sentimento e no nosso fazer. E Emmanuel começa então a nos dizer: quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Então nós teremos o olhar positivo, veremos as cicatrizes, as marcas no outro e reconheceremos que ali é a marca, é o registro das suas lutas. Então
a velhice corporal não será motivo de chacota infeliz para muitos. Pessoas que renascem com dificuldades, com limitações, com deficiências, ali nós veremos o espírito que luta para se libertar das suas próprias falhas, dos seus próprios equívocos passados, que ali é um lutador, que é alguém que está tentando vencer a si mesmo. Então nós teremos um olhar de bondade, um olhar de compaixão. Buscaremos extrair o que há de positivo naquela experiência. Há um texto que não está no Evangelho, mas que caiu aí contado de forma pela tradição popular, em que nos fala que Jesus certa vez andava com os seus apóstolos, então em determinado momento encontrou uma aglomeração de pessoas. E quando se aproximaram, verificaram que aquelas pessoas estavam colocando a mão no nariz, que olhavam com uma feição desagradável, porque ali estava o cadáver de um cão que já estava no estado avançado de putrefação, e então as pessoas estavam incomodadas. E alguém queria tirar, mas tinha uma dificuldade de se aproximar. E todos começaram a dizer que coisa horrível, que odor, que cheiro ruim, e palavras e expressões nesse sentido. E os apóstolos também começaram a dizer, vamos sair daqui, que coisa horrível e tal. Todos estavam, né, naquele pequeno incidente. E vejam aí o papel de professor de Jesus. E Jesus se aproxima com a tranquilidade, com a serenidade que marcava a sua personalidade. E quando ele olha, enquanto todos estão ali notando o odor do cão, o aspecto desagradável do seu corpo em estado de putrefação, Jesus olha para aquela carcaça, já que se apresentava, e fala: que dentes lindos ele tinha. E então Jesus faz com que todos ali caiam em si, que observem que uns foram contaminando os outros no seu olhar negativo, no seu olhar apenas para o aspecto aparentemente desagradável, mas que cumpre o papel ali da natureza em transformação. Então vejam, pureza em nossos olhos, buscar ver o que é positivo. E mesmo diante das coisas negativas, nós nos limitarmos a não propagar o que é negativo, se aquilo não faz parte de uma tarefa necessária para a humanidade. Deixarmos este padrão, este condicionamento tão alastrado na humanidade de propagação do que é negativo, sem nenhuma necessidade. Não se tratando de uma atividade humana de registro, ou de apreciação, ou de julgamento. Apenas passar para frente o que é negativo. Segue Emmanuel. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nela sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam, sem o exato conhecimento de nossas intenções. Vejam, que momento libertador este será para todos nós, quando ouvindo, sabendo que alguém falou mal de nós, que falou uma inverdade, uma mentira, que fez um comentário desagradável, nós não sintamos uma gastura negativa, um mal-estar, mas tenhamos um olhar de compaixão, vendo o incêndio e o infortúnio daquele espírito que falou aquelas coisas. Ter um olhar de compreensão, de compaixão. O que não nos impede de, se for o caso, se for necessário, se for recomendável, até adotar em determinadas circunstâncias as providências legais para que aquela pessoa possa ser responsabilizada, ou que possa corrigir o que disse, se existirem por detrás do contexto necessidades de esclarecimento para que alguém não venha a ser punido ou censurado indevidamente. Mas quando o que Emmanuel nos fala é do nosso estado íntimo, de não nos permitirmos criar um olhar de desavença e dali para frente uma inimizade com aquela pessoa. Não olhar, aquele ali é um espírito que ainda está enfermo, doente, que está passando, né, pelo seu incêndio interior. Então, verificar que ele é que precisa de auxílio espiritualmente.
Os espíritos costumam dizer, Chico Xavier referenciava orientações de Emmanuel nesse sentido, Divaldo Franco também fala de orientações de Joana de Ângeles nesse sentido, de que quando alguém faça um comentário negativo sobre nós, qual deve ser a nossa postura? Se aquilo que a pessoa fala é verdade, então aquele que fala está sendo, ainda que essa não seja a intenção da pessoa, está sendo um colaborador em relação a mim, está sendo um espelho que me ajuda a me ver e então ter maiores referências para que eu possa fazer as mudanças necessárias. Então eu não deveria ter um sentimento negativo em relação àquela pessoa. Por mais que ela esteja dizendo algo que me é constrangedor, está dizendo uma verdade. Se aquilo é mentira, eu não deveria me incomodar, porque eu sei a verdade. Intimamente eu sei se o que a pessoa está falando de mim é verdade ou não. Se eu sei que é mentira, isto deveria me bastar. Quando não basta, é porque o sentimento de vaidade, que é aquele que faz com que eu me preocupe como é que as pessoas estão me vendo, entra em ação. Então a pessoa ainda assim está me ajudando a mensurar a minha vaidade. Então vejam, é difícil, né? Falando assim pode parecer que é fácil, mas não é fácil, porque existe aquela resposta automática de insatisfação dentro de nós. Mas qual é o convite da espiritualidade? Fazermos o esforço para agir como deve ser feito. Por mais que isto não seja algo natural em mim, fazer este esforço. Segue Emmanuel. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá junto de nós por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Emmanuel fala aqui da nossa ação. Quando a nossa boca estiver pura, nós jamais nos permitiremos ser propagadores de maledicência. Quando vem alguém com a enfermidade lamentável, veiculando o veneno, nós vamos fazer o silêncio, não vamos passar para frente. Uma informação que chega, nós vamos ter o cuidado para não propagá-la sem verificar se aquilo é verdade e fazer aquela verificação, se aquilo é verdade, se aquilo é bom e se há necessidade de eu passar adiante. Colocar aquelas 3 peneiras da verdade, da bondade e da necessidade. Se algo que vem, que alguém me conta, ou que eu tenho um impulso de falar, se não é verdade, eu já não passo para frente, eu já não manifesto. Sendo verdade, se não é bom, eu também não vou passar para frente. E ainda que seja verdade, ainda que possa ser algo até positivo, eu tenho que fazer uma verificação se é necessário naquele momento, naquele contexto eu falar. Se será útil, se eu estou falando apenas para me exibir, se eu estou falando, qual a intenção por trás daquilo. Se nós utilizarmos essas peneiras, evitaremos ser agentes de mensagens negativas. Veja que é tão importante nós estarmos conectados à verdade, que entre os 10 mandamentos tem um lá: não prestarás falso testemunho. Não prestará falso testemunho. Às vezes em audiências judiciais, lá em nossa atividade profissional, e quando atuamos na condição de promotor de justiça, o juiz, quando vai ouvir uma testemunha, antes faz a advertência de que a pessoa está obrigada a dizer a verdade. E algumas pessoas religiosas falam: eu sou de tal religião, como se aquilo ali fosse uma garantia de que ela não vai mentir. Ela parece que, ao ouvir aquela advertência, ela se sente um tanto quanto incomodada, fala: mas eu sou de tal religião, e diz o nome da sua religião. E habitualmente se trata de uma religião dentro do cristianismo. E então eu costumo dizer: então a senhora sabe que entre os mandamentos existe lá o não prestará falso testemunho. Então a senhora tem ainda o dever legal e o dever dentro da sua religião de falar a verdade. Eu aproveito ali o senso de oportunidade para que a pessoa, se for mentir, ela vai se sentir constrangida perante a lei humana e perante também a lei de Deus. E lembremos que Jesus também tem uma frase importante quando lá os seus apóstolos estavam sendo censurados para a questão da alimentação. E ele fala: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai, porque vem do coração. Não fazia uma apologia
a não termos os cuidados de higiene, mas chamava a atenção para a hipocrisia daqueles homens que se preocupavam muito com os aspectos exteriores, mas eram ferinos na sua língua, nas coisas negativas que falavam, porque procede do coração, da essência do espírito. E me lembro de um relato envolvendo Chico Xavier, que certa vez perguntaram a Chico: Chico, conte-nos aí uma experiência que foi muito positiva, que te fez feliz. E as pessoas talvez imaginassem alguma ocorrência vinculada a uma experiência mediúnica, a um grande testemunho, alguma coisa que pudesse ter um aspecto especial no sentido do feito incomum, né, no feito não habitual. E Chico contou que certa vez, já morando em Uberaba, ele tinha se programado para ir a uma agência bancária, para alguma necessidade. E então ele se preparou e foi ao ponto de ônibus esperar o veículo. E já estava perto do horário de fechar a agência, ele tinha que pegar o próximo ônibus que passava. E quando o ônibus chegou e parou, que ele começou a se dirigir para seguir, uma criança a uma certa distância na rua começou a gritar: seu Chico, vem aqui, seu Chico e tal. E ele ficou naquele dilema: meu Deus, se eu não pegar esse ônibus agora, eu não pego a agência aberta hoje, tenho um compromisso para hoje. Mas a criança ficou falando e o coração de Chico não conseguiu dizer não para essa criança. Então ele começou a andar e o ônibus saiu e de fato ele perdeu o compromisso no banco naquele dia. Mas quando chega a criancinha ainda de pouca idade, com a mãozinha para trás, e aí coloca a sua mão para frente, segurava uma flor de bem-me-quer. E fala: seu Chico, há um presente para o senhor, eu te gosto tanto. E entregou para Chico aquela florzinha. Ele disse que aquilo foi um bálsamo para o seu coração. A pureza, a sinceridade daquela criança entregando uma florzinha como presente do seu coração. Vejam que palavras simples, em situações habituais, podem fazer com que nós tenhamos momentos de profunda felicidade. Vemos aí a pureza da criança e a pureza de Chico, de ver beleza, de ver sublimidade numa expressão dessa, de amor, de admiração de um outro espírito que estava ali e que conseguia perceber a bondade, o amor que estava sempre presente nas manifestações, nas expressões de Chico Xavier. Emmanuel nos fala: quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Vejam, olha, quando nós tivermos essa pureza, ela funcionará como um sentinela dos nossos pensamentos. Porque o nosso padrão será de bons pensamentos, de pensamentos positivos. Na hora que surgir um pensamento negativo, nós estaremos atentos e ali, verificaremos a visitação da sombra. E qual vai ser a nossa ação? Acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Vamos resistir, vamos orar, vamos fazer uma boa leitura, vamos avaliar a situação. E a fé na sua essência, a fé verdadeira. Lembremos da fala evangélica de que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Há uma passagem contada pelo espírito Humberto de Campos no livro Contos e Apólogos que registra uma ocorrência com São Vicente de Paulo, aquele grande santo católico que viveu entre os séculos XVI e XVII na França e que se notabilizou pela caridade, pela beneficência, pela doçura, um espírito nobre, doce e muito amoroso, e que toda a sua vida foi dedicada ao próximo. Mas conta Humberto de Campos, no capítulo Louvores Recusados, que ainda jovem, Vicente de Paulo, e lembremos que São Vicente de Paulo também foi um grande colaborador da codificação espírita. Mas ele ali, como sacerdote católico, estava celebrando uma missa numa igreja da França que era muito frequentada pela chamada aristocracia francesa. E em determinado momento da missa,
começaram a surgir de forma espontânea louvores por personalidades que estavam ali, que tinham um poderio econômico. E, pasmem, os louvores eram no sentido de um corsário, ou seja, uma espécie de pirata rico, que tinha muitos navios, agradecia a Deus pelos navios que ele encontrava nos mares e que conseguia saquear e aumentar as suas riquezas. Mais adiante, uma senhora agradecia pelos escravos fortes e obedientes que tinha nas suas propriedades. Um outro agradecia pela herança que recebera do avô e com a qual não precisaria mais se preocupar em trabalhar na sua vida. Um outro agradecia pelas vitórias, pelas conquistas na província, avançando em terras alheias e dominando-as. Outro agradecia pelos latifúndios que tinha na própria França. E todos eles agradeciam e estabeleciam aquela negociação, a tentativa de negociação com o divino, dizendo que iriam aumentar a sua colaboração no dízimo, queriam edificar capelas nas suas propriedades, queriam orar de forma mais intensa. E quando esses louvores se avançavam, Vicente começou a entrar num estado de transe mediúnico e ele fixou o seu olhar para o crucifixo imenso atrás do altar, no qual tinha a figura do Cristo pregada, só que ele vê o Cristo tomando feição viva, descendo da cruz e começa a andar para sair da igreja, e ele, Vicente, se abala com aquilo e vai atrás de Jesus e percebe que Jesus está triste, a chorar, e pergunta: mestre, por que choras? E Jesus responde: Vicente, eu me sinto envergonhado pelos poderosos que desprezam os fracos, pelos homens válidos que não trabalham e por conta dos felizes que abandonam aqueles que estão na tristeza. E conta Humberto de Campos, então, que Vicente caiu em turbilhão, entrou em estado febril, foi substituído por outro sacerdote naquele momento e permaneceu nesse estado febril, tendo visões e ouvindo vozes por alguns dias. Mas quando aquilo parou e ele voltou a si, vestiu então, daquele dia em diante, a túnica da pobreza e passou a dedicar toda a sua vida à caridade aos mais necessitados. Ele percebera que, não por conta de um equívoco da essência da religião, mas que nós humanos muitas vezes subvertemos a pureza da linguagem religiosa. Então ele abdicou daquela experiência e dedicou a sua vida aos mais necessitados. Diz Humberto de Campos: quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor do nosso carinho se irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam em ignorância. A pureza estiver em nosso coração, o nosso sentimento será de fazer o bem ao próximo, de ter o carinho, de ter uma preocupação com o outro. Isso vai sendo repetido até o momento em que será um padrão nosso. E aí eu peço licença para narrar uma história que eu vi mais ou menos lá pelo final do ano de 2012, que foi contada uma história real, uma daquelas histórias que iluminam, que inspiram, que aquecem os nossos corações e mostram que nós não precisamos de situações exteriores, nós precisamos de recursos, de grandes estruturas para vivenciar o Evangelho em nossas vidas, para sermos agentes do bem, para nos purificarmos, para sermos cartas vivas do Evangelho. E esta história foi contada por José Medrado, orador, trabalhador espírita de Salvador, que mantém lá uma grande instituição, a Cidade da Luz, no bairro do Pituaçu. Mas ele contava que ainda no início dos seus trabalhos, quando não existia a Cidade da Luz, quando ele trabalhava numa instituição lá no bairro do Uruguai, em Salvador, que atendia espiritualmente e também do ponto de vista de promoção social pessoas muito carentes, pessoas que viviam na região das palafitas, ali dos alagados, que era uma época próxima ao final de ano. E eles tinham uma atividade no sábado,
na instituição e no domingo costumavam visitar pessoas que eram assistidas nas suas próprias residências. E ele conta que havia ali uma participação ostensiva muito grande da espiritualidade, que Dr. Bezerra de Menezes sempre acompanhava, ia nessas visitas nos lares, muitas vezes oferecia mensagens. Nos sábados também na instituição, o grande médico espiritual estava sempre presente. E num desses sábados, próximo ao Natal, quando ele, Medrado, estava ali atendendo pessoas, esse chega uma senhora baixinha, com magrinha, com um vestidinho assim de alça, vermelho, com flores brancas, e ela falava com um jeito simples, com alguns erros de português, e ela chega: seu Medrado, eu queria pedir ao senhor uma coisa, porque eu tenho aprendido aqui com vocês, no espiritismo, falava assim, espiritismo, que a gente não pode ser bobo não. E eu queria pedir ao senhor, já que o senhor tem aí ligação com o Dr. Bezerra de Menezes, para ele ir lá em casa. Para ele ir lá em casa hoje à noite, de sábado para domingo. Porque eu sei que ele indo lá, não vai ficar espírito ruim nenhum. E aí Medrado estabelece o diálogo e fala: dona, qual é o nome da senhora? Ela, Maria de Jesus. E ele: dona Maria de Jesus, não é assim, a senhora própria pode falar com o espírito, eu não sei se ele vai. Ela: não, antes de vir falar com o senhor, eu já estava aqui, pensando nele e falando: doutor Bezerra, vai lá em casa, a gente está precisando e tal. Mas eu não sei se ele me ouviu e eu vim pedir ao senhor. E Medrado fala: então tá bom, eu vou falar com ele para repassar ele o seu pedido. Ela fala: fala para ele ir lá, e quando ele for lá, ele deixar aquele cheiro de éter que acompanha ele, para eu saber que ele foi. Medrado: tudo bem. Quando é o dia seguinte, que Medrado vai fazer as visitas nos lares, vai à casa de Dona Maria de Jesus. Quando chega lá, ela está à porta, só que ela está com um olhar não muito satisfeito, assim. E ele pergunta: e aí, Dona Maria, doutor Bezerra apareceu? Não apareceu, não. E Medrado: não, mas ele pode ter vindo aí de noite, a senhora estava dormindo. Não, eu não dormi, não. Eu passei a madrugada acordada. Mas Dona Maria, a madrugada toda, passei a madrugada toda. E eu tenho prova, porque eu não fiquei quieta aqui durante a madrugada. Olha, eu botei a cadeira aqui fora, e aí quando foi determinada a hora, Dona Chiquinha lá, eu comecei a ouvir um barulho, e vi que Dona Chiquinha, uma vizinha, estava com dor de barriga. Aí eu fui lá, preparei um chá e dei para ela, até melhorar. E aí foi passando o tempo, eu fui aqui passando o tempo. Quando foi mais tarde, vi uma gritaria, era na casa de Dezinha, porque o marido dela é cachaceiro, o homem não presta, é uma cachaça danada. Eu fui lá, mandei trazer ela aqui e falei que aqui aquele homem não entra, não vai bater nela não. E aqui ela ficou comigo até que ele sossegou, que dormiu, que ela foi embora. Isso já era 1h da manhã. E eu fiquei aqui. Quando foi mais tarde, eu vi também lá uma movimentação, uma criatura que mora aqui próximo. E então vi que ela estava assim meio passando mal. Imaginei que fosse pressão baixa e dei um sal para ela comer, mas não melhorou. Então eu falei: então deve ser pressão alta. E aí eu tenho meus problemas de pressão também, tenho meu medicamento, eu dei do meu medicamento para ela, e até que ela melhorou. E aí quando já era cedinho, 5h da manhã, eu fui passar café, e estava aqui o cheiro do café, veio uma cantoria aqui, eram uns crentes que começam aqui a rezar cedo e andar, e eles falaram do café e tal, e eu falei: vou botar eles para tomar café comigo. Quando eu abri, não era 3 nem 4, eram uns 10, mas dei café para todo mundo. E aí eu fiquei acordada, ele não apareceu aqui não. E quando ela ia terminando de relatar todas as ocorrências durante aquela madrugada, eis que um odor, um cheiro de éter foi se impregnando por todo o ambiente, ali na casa de Dona Maria, Medrado ali ouvindo ela contar a história, e ela se assustou e fala para Medrado: é ele que está aqui? E aí Medrado percebe também o cheiro, e ele fala: eu acho que sim. E então, mas por que ele não veio de madrugada? Por que ele está vindo só agora? E aí Medrado conta que percebeu a aproximação de Dr. Bezerra de Menezes, que sopra ao seu ouvido: diga a ela que eu até estive aqui, mas eu não me senti digno de entrar na casa dela, porque o Mestre Jesus, por 4 vezes bateu em sua porta, necessitando de auxílio, e nas 4 vezes ela abriu. E na última vez,
até oferecer o café. E aí, Medardo disse que se arrepiou com aquilo, e ela, na sua simplicidade, dá um sorriso e fala: ah, para essa bobagem, eu preferia ele. Vejam a pureza daquele espírito, que já alcançaram essa condição de amar ao próximo, de oferecer o que tem nas suas limitações, que não se escondia em dificuldades da vida. Ela que morava num casebre, num barraco de madeira, na região das Palafitas, mas era um agente do bem no meio daquela população. Há um relato de que Chico Xavier andava pela rua com alguns companheiros e certa vez ele pede licença aos amigos por algum instante e atravessa a rua. E ao atravessar a rua ele vai e cumprimenta e fica conversando por alguns instantes com um varredor de rua, com um gari. E conversa e eles percebem que Chico está ali falando com um ar de amizade, de admiração, e depois ele volta. E os amigos, como não eram curiosos, ficaram ali esperando uma explicação, e Chico não se negou a dar a explicação. Falou: meus amigos, vejam, aquele ali é um espírito nobre, que quando soube das tarefas de Jesus, que Jesus delegara para que nós pudéssemos realizar aqui nesta região, ele se prontificou a reencarnar aqui para ter essa atividade de gari, de varredor de rua, para que pudesse, além de varrer fisicamente as ruas, colaborar na higienização espiritual do ambiente, com a sua serenidade, com a sua bondade, com o seu espírito de caridade. E ali um espírito nobre que reencarna e vai exercer uma tarefa que por muitos não é considerada de grande relevo, mas que é essencial, de higienizar as ruas, e não só fisicamente, mas sobretudo espiritualmente. Tarefa que nós exercemos quando vamos ali trabalhar na culinária, quando vamos oferecer água para alguém. Há espíritos no mundo espiritual que nessas caravanas de socorro têm a responsabilidade de oferecer água. E sabemos que a água é uma substância que aglutina ali, que atrai os elementos, as energias que nós estamos oferecendo. Então vejam como no dia a dia, nas tarefas do cotidiano, nós poderemos ser agentes modificadores das nossas próprias vidas e da vida do outro. Diz Emmanuel: quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Aproveitaremos cada oportunidade. E volto a Vicente de Paulo, quando certa vez, vendo passar uma carruagem de um príncipe, ele que estava ali no trabalho assistencial com mendigos, ele aproveita, tem um senso de oportunidade, vou pedir uma ajuda a este representante ali, que tem um papel de destaque na monarquia, e então chega e consegue parar aquela carruagem e se dirige para aquele príncipe e pede um auxílio, estende a sua mão. E o príncipe, num olhar de indiferença e de desprezo, cospe na mão do sacerdote católico respeitável que estava ali. Mas Vicente, não querendo perder aquela oportunidade, e já sendo alguém que é bem-aventurado porque é pobre de espírito, porque é humilde, ele guarda esta mão, estende a outra e fala: eu entendo, aquilo é para mim, é o que eu mereço, mas para os meus mendigos, para os meus pobres, o que é que o senhor tem para auxiliar? E aquilo toca o príncipe, que dá sim um auxílio e passa dali em diante a ser um colaborador das tarefas, colaborador do ponto de vista material das tarefas de Vicente de Paulo. E conclui Emmanuel: bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. Eu gostaria de encaminhar para o nosso encerramento, passando para vocês um vídeo de aproximadamente 1 minuto,
que viralizou nas redes sociais nestes dias, que mostra um testemunho de pureza, de dignidade de um homem que é vendedor de cachorro-quente em frente a um colégio da cidade do Recife, em Pernambuco, um homem chamado Barroada. Vamos assistir. Ô meu filho, aqui é Barroada, que pediu ajuda a vocês e a gente estava olhando a conta que vocês fizeram, os depósitos, as coisas, e a gente estava pensando que vamos parar, por favor, um pouco, que o que vocês me ajudaram já dá para vencer a batalha. Peço a vocês, por favor, vamos parar um pouco. Se precisar, a gente pede a vocês de novo. Mas por enquanto, vamos parar. Viram, muito obrigado mesmo pela ajuda mesmo, muito obrigado mesmo. Ajuda mesmo, vocês me ajudaram muito. E a gente estava pensando de parar, porque a ajuda que vocês me arrumaram já dá para vencer a batalha. Muito obrigado mesmo. E Barroada, um homem que, pelo contexto, nós identificamos, inferimos nas dificuldades, as lutas de cada dia, mas que pensa no coletivo. Ele solicitou, diante do contexto de pandemia, em que não pôde mais trabalhar, que não tinha mais clientes, solicitou auxílio de forma simplória aos alunos daquele colégio, indicando a sua conta, e quando ele verificou que o volume de recursos doados eram superiores às suas necessidades de momento, ele faz este vídeo e pede que parem, que não é necessário, que já é suficiente para a sua luta. Este homem não é escravo da matéria, este homem não é escravo das circunstâncias ali, não se preocupa demasiadamente com o dia de amanhã, não no ato de reflexão, de responsabilidade, mas fazendo a variação do bom senso, da ponderação. Que nós possamos nos inspirar nessas figuras, nesses missionários espalhados pelo mundo, escondidos nas periferias, mas que são agentes do bem, que têm Deus nos seus corações, que conseguem ver Deus na sua obra, nas criaturas, e que assim, no dia a dia, nas pequenas tarefas, nos desafios da vida, conseguem identificar Deus através daquela senha que nos foi deixada por João Evangelista na sua primeira epístola, quando nos fala que quem não conhece Deus não ama, porque Deus é amor. No momento em que nós vibramos no amor, em que nós amamos, nós entramos em contato mais próximo com Deus. Nós sentimos Deus, nós veremos espiritualmente Deus. Que Ele possa nos abençoar neste momento, que Ele possa ouvir as solicitações da humanidade, pedindo por misericórdia, e que todos nós possamos ter a certeza que Ele ouve os nossos pedidos e que, se nós amarmos, sentiremos o amor de Deus em nossas vidas. Muita paz a todos. Nós agradecemos muitíssimo a Patrick pela brilhante exposição desta noite, pela riquíssima pesquisa, pelo enorme conteúdo que certamente nos auxiliará em nossas reflexões, em nosso crescimento intelecto-moral, em nosso aprendizado acerca da espiritualidade, do Evangelho de Jesus. E agradecemos sobretudo a você que nos acompanhou até aqui e pedimos para que continue acompanhando. Amanhã nos encontraremos aqui neste mesmo canal do YouTube do ICEI, às 19h30, com a palestra Mansos e Pacíficos, a ser proferida por Ricardo Ferreira. Muita paz!